Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, no canal 524 da Claronet RS Play. Gente, estou muito feliz hoje porque eu vou entrevistar uma pessoa super legal. Eu tenho certeza que você já conhece, você é aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, né? Júlia Guerra, seja muito bem-vinda ao programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite, honrada em estar aqui contigo nesse dia. E eu tenho certeza que vai ser um programa delicioso. Ai, muito bom, estou tão feliz aqui. E, Júlia, eu sei que tu és quiropraxista, né? Tu trabalhou com neurociência, gestão da saúde, né? Pós-graduada, oratória, né? E também venceu recentemente um concurso maravilhoso, né? Que é o Miss Universo Rio Grande do Sul. Isso. 2026. Ela vai explicar por que 2026, né? Fala pra nós. Então, eu sou quiropraxista, né? O meu dia a dia gira em torno da clínica. Eu atendo geralmente de 8 às 8 todos os dias. Tenho várias pós-graduações. Durante a minha vida, eu foquei muito nos estudos para que eu me tornasse uma profissional de referência na minha área, né? E essa é a minha realidade até me deparar com esse momento de me tornar a nova Miss Universo Rio Grande do Sul. 2026, e já contando o porquê do 2026, que é uma pergunta recorrente lá no meu Instagram. A gente sempre coloca na faixa o ano subsequente, porque é quando vai acontecer as próximas etapas, tanto a nacional como a internacional, caso eu vença a nacional. Então, por isso que é 2026. Muito bem. Quer mostrar a faixa para nós? Vamos mostrar. Olha só que bacana, gente, que emoção. Olha, linda, maravilhosa. Linda, né? Sim, parabéns mais uma vez, muito orgulho. Né? Mas para as pessoas que estão aqui, tá? Esse programa ele é um pouquinho diferente, porque ele vai contar para além das titulações, né? Mas eu sei que ela já participou de outro concurso. Eu queria que tu falasse qual é o concurso que tu ganhaste, quais são, né? Na verdade, esse Miss Universo Rio Grande do Sul é o meu retorno ao mundo Miss, né? Durante muitos anos, mais de 10 anos, eu fiquei só nos bastidores, porque eu amo esse universo, dando aulas de passarela, de oratória, sendo jurada em muitos concursos, e já tive dentro da direção do Miss Latina, esse concurso que em 2013 eu venci todas as fases, né? Então eu fui Miss Rio Grande do Sul Latina, Miss Brasil Latina e Miss América Latina, que é a fase internacional, e desde que eu venci lá o internacional, nenhuma brasileira mais venceu, né? Então já era um motivo de grande orgulho, né? E de grande realização na minha vida, mas com a mudança nas regras do Miss Universe, eu vi uma possibilidade de mais madura, com mais história, com mais bagagem, voltar no concurso, que é, na verdade, essa é a grande referência para nós, Misses, e de repente conseguir, com essa plataforma enorme, usar a minha voz e ter uma força a mais para poder comunicar o que eu realmente quero. Com certeza, né? E tu comentaste, para quem não é do ramo, né, dessa parte de concursos, né? Antes não podia, então, a mulher, ela não podia, tinha uma regra. Uma regra. Como é que era isso? Conta pra Até nós. 2023, os concursos, de uma forma geral, têm regras muito pré-estabelecidas, quanto à idade, quanto ao status civil da mulher, a ter filhos, enfim. A grande maioria dos concursos ainda mantém com essas regras, mas o Miss Universe mudou essa regra e hoje mulheres casadas, mulheres com filhos e independente da idade podem participar, o que eu acho de extrema importância, porque a gente pode ser o que a gente quiser, a hora que a gente quiser, né? Não são esses fatores que determinam a nossa validade ou a nossa qualidade, principalmente. Com certeza. E recentemente saiu uma reportagem tua na Zero Hora, se eu não me engano, né? Tu dizendo assim, não temos prazo de validade. Né? Eu queria que tu exatamente isso, porque a gente é colocada muito como se até os 30 anos a gente precisasse ter resolvido toda a nossa vida, né? Então a mulher começa a ter ruga, começa a ter cabelo branco, flacidez, ou talvez a menopausa, e isso vai nos colocando como inferiores. Por quê? Né? Isso vem muito do machismo estrutural, do patriarcado estrutural, que diz que a gente tem esse prazo de validade, né? E eu acho uma grande besteira, porque nós mulheres, a gente tem tanto para dar, a gente tem tanto para realizar, então, mais ou menos nesse sentido. Ai, bacana. Me conta para quem está nos assistindo aqui, onde tu nasceste? Eu sou de Soledade, no norte do Rio Grande do Sul, uma cidade que eu sou apaixonada. Minha mãe ainda reside na cidade, a capital das Pedras Preciosas, no alto da Serra do Botucaraí.
Então, sou de Soledade com muito orgulho. Ai, que bacana. Mas também uma mulher cidadã do mundo, né? Conta pra nós que desse aí uma passeada. Eu sou mais ou menos nômade. Eu Sim. sempre brinco que eu sou meio nômade porque eu já morei em 9 cidades diferentes, em 6 estados diferentes. Eu saí da casa dos meus pais com 15 anos. Nossa. Então, sempre em busca de oportunidades, de trabalhar e de fazer as coisas acontecerem. Eu venho de uma família muito simples, minha mãe professora, meu pai caminhoneiro. Então, eu percebia desde muito nova que se eu me mantivesse naquela realidade, naquela estrutura, embora eu tivesse tudo do melhor, porque meus pais sempre fizeram de tudo para que a minha vida fosse muito boa, e foi, né? As melhores lembranças da minha vida são da minha infância, mas eu sabia que eu precisava sair. Então, com 15 anos, eu saí e fui atrás. Uhum. E tu, como é que surgiu essa coisa de Miss, assim, sabe? Porque tu morava lá no interior, lá em Soledade, saiu pra vir pra morar pra onde? Conta assim um pouquinho agora dos eu com 15 anos fui morar em Curitiba, mas antes disso, estando lá em Soledade, lá pelos meus 12 anos, foi um scouter pra minha cidade, ele é até bem conhecido no Rio Grande do Sul, e ele tinha um teste, um curso pra modelos. E eu sempre gostei e fui fazer. Né, meio contra gosto da minha mãe, porque a minha mãe sempre quis me resguardar muito. Mas fui fazer esse teste, comecei a trabalhar como modelo com 12 anos. Óbvio que quando tu é novinha, tu não tem muita oportunidade, né? Mas ali começou a surgir uma vontade. Eu, quando criança, eu sempre fui muito focada nos esportes, sempre amei fazer tudo. Jogava futebol, handball, vôlei, basquete. Olha a gente até só. jogou basquete juntas Sim, esses exato. dias. Então, assim, eu sempre fui muito do esporte. E aí me veio essa vontade de modelar. Então, eu já modelava, fazia uma coisa ali, outra coisa aqui, acolá. Quando eu voltei da minha ida para Curitiba, lá em Soledade eu fui convidada para o meu primeiro concurso de beleza, que era a rainha soberana da Exposol. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito isso, das soberanas das festas. E aí eu falei, vou arriscar. E venci, fui a rainha da Exposol em 2010. E sendo rainha, aí sim, tinha olheiros do Miss Universe Rio Grande do Sul, que eu já participei em 2010 e não venci, né? E a partir daí foram surgindo outros convites, e eu fui sempre me dedicando muito, estudando muito, treinando passarela, treinando oratória, para que eu chegasse, e isso é muito certo, Eliane, os concursos eles precisam de mulheres com um bom conjunto. Então, por isso eu sempre me preocupei muito em ter uma boa história para contar, porque não adianta, eu acho que uma beleza sem conteúdo é uma beleza vazia, né? Então, para mim nunca adiantou, é bonita né? Então eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito para entregar o máximo que eu podia em todos os aspectos. Exatamente. Acho que a mulher, né, ela tem essa questão de representar muito a beleza, mas a gente não é só isso, gente. E às vezes em rodas de conversa, né, eu vejo assim muitos assuntos, a gente precisa estar em outros assuntos também, né? Sim. Gestão, tu tem uma clínica também, né? Sim. Gestão, dinheiro, né? Porque isso por muito tempo ficou afastado da gente, né? Sim. Então queria sabe que dentro da clínica, por muitas vezes, a gente coloca como se a gente prestasse apenas um serviço. Só que, na verdade, eu sou uma empreendedora dentro da área da saúde, né? Eu já tive clínica própria no Rio de Janeiro, em Manaus e agora em Porto Alegre. E, de fato, a gente precisa entender de administração, de contabilidade, de finanças, para entender quantos pacientes eu preciso atender para que o meu negócio gire bem e para que eu tenha uma qualidade de vida e possa, né, alcançar as minhas metas financeiras, profissionais, enfim, conquistar as minhas coisas materiais também, né, que não é o mais importante, mas é sim importante. Claro. E como tu falaste, eu acho que a gente foi ensinado a meio que ter medo do dinheiro, eu acho isso errado. Quando a gente tem conhecimento, isso nos ajuda e nos fortalece para fazer, né, empreender de uma forma mais assertiva. Mais assertiva, né? E eu acho que assim, quando a gente vê, né, a tua potência, né, a tua jornada, né, tudo que tu construiu, tu és uma pessoa super simples, né, falando com todo mundo, né? E, às vezes as pessoas colocam a figura pública num patamar muito alto, né? E inacessível, né? Como é que é a tua relação com o público? Assim, nada da minha vida mudou. Né? Eu tenho um título, eu tenho uma faixa, uma coroa e eu justamente quero ter o público comigo porque eu não represento só a mim, eu represento todo mundo, todas as mulheres, né? Então, quanto mais próximo esse contato com o público, para mim, melhor é.
E eu fui criada com muita simplicidade, com muita humildade. Eu acho que para mim, é descabido tratar as pessoas de forma diferente. Então, tendo ou não faixa ou coroa, eu sou um ser humano e trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Com certeza, isso é fundamental, né? Então, para quem está nos assistindo aqui, né, conhecendo um pouco mais da Júlia, né, são habilidades, são potências integrais que a gente desenvolve, né? Tu pode ser linda, maravilhosa, mas se tu não tiver esse outro lado, né, essa comunicação, essa empatia, essa beleza vai se esvaziando com o tempo, né? Sim. E, Júlia, assim, conta para nós o que te move, o que tu faz. Eu levanto de manhã para quê? Eu acho que eu tenho muito uma missão de vida de ajudar, sabe? Eu acho que a minha missão de vida é isso, é inspirar, é ser voz, é poder ser, de fato, uma força frente a outras mulheres, frente à sociedade. Eu sou movida muito por isso, pelo amor, por fazer acontecer, sabe? Então, eu acho que o que me levanta da cama todos os dias é a esperança de fazer a diferença na sociedade que a gente está inserido. Ah, legal. E assim, a gente sabe, né, que a vida da gente, ela não é assim sempre maravilhosa, né? A gente nem tem, senão a gente não seria humano, né? Mas queria que tu contasse, assim, quais foram os principais desafios para ti? Em que momento da tua carreira, né? Isso, talvez tu teve que ser auxiliado por alguém, né? Porque a gente também, às vezes, precisa, né? Sim. E queria que tu comentasse um pouquinho dessa questão. Sabe, eu tenho feito no meu Instagram um relato, assim como e fico muito feliz de poder estar te contando isso, porque eu estou contando a minha história desde criança lá no Instagram, sabe? E recordando de vários momentos da minha vida. Como eu falei, eu fui criada numa família muito simples, eu passei muita dificuldade. Na época da faculdade, no último semestre, eu cheguei a passar fome, né? Isso foi sempre um assunto muito doloroso para mim por muitos anos, só minha mãe sabia e a gente chorava junto. E hoje, podendo escolher o que eu quero comer todos os dias, sabe, tendo acesso a tudo que eu quero, eu falo com muito orgulho que os momentos difíceis, eles sempre vão existir, né? E eu acho que talvez tudo que eu passei também me transformou na mulher que eu sou, né? Então, eu tive relacionamentos muito difíceis, eu já fui casada com um narcisista, né? Que, infelizmente, isso afeta a gente, né? O processo de cura é muito difícil pós um relacionamento assim, mas as pessoas falam quando tu tá passando por momentos de sofrimento que ali na frente a gente vai entender, a gente sempre entende. E ontem, numa roda de mulheres e numa conversa, eu falava muito sobre isso, que a gente é forjado na dor, infelizmente. Mas eu fui forjada em muitas dores e eu não gosto de me vitimizar, não é esse o meu ponto, não é essa a minha vontade, não é essa a atitude que eu quero ter, mas de mostrar o que eu fiz para me tornar quem eu sou hoje, o que eu fiz com o que me aconteceu, né? Então, eu acho que a gente é muito aquilo que a gente faz diante daquilo que nos acontece. A nossa reação diante disso é que vai falar muito mais sobre a gente. Porque os problemas sempre vão existir, sempre né? Não vão. adianta, né? O importante é a gente ter condição de lidar com isso, né? Para superar e olhar a solução sempre, né? Dentro de tudo que acontece, tem sempre um aprendizado, gente. Então, assim, ó, fiquem ligados, porque as sincronicidades da vida, elas mostram pra gente algumas coisas. E às vezes com terapia, às vezes falando com amiga, né? A gente vai descobrindo e vai se autoconhecendo, né? Melhor. Eu vou te falar assim, eu tenho muita fé. Eu me agarro a Deus sobre todas as coisas. Para mim, Deus é mais importante que tudo, né? Então, se eu não tiver Deus na minha vida, eu realmente não consigo ter o resto, né? Então, assim, eu posso ter 1 milhão de sonhos, eu posso ter 1 milhão de dores, mas quem me fortalece ali é Ele. E família, né? Tu ter uma base boa, tu ter com quem contar, pessoas que vão estar ali contigo nos bons e nos maus momentos. Então, isso tudo ajuda nesses momentos, né? E terapia. Terapia. Eu gosto de todo tipo de terapia, terapias alternativas. Eu sou fã de constelação, então constelo tudo na minha vida para que tudo se mantenha alinhado. E nesse período, como Miss, eu acho que o maior desafio é esse. Manter a minha mente e o meu interior muito bem centrado e alinhado, porque não é fácil. Não é fácil. Tem muitos desafios na caminhada e principalmente desafios voltados à questão crítica das pessoas, né? Porque como tu falou, às vezes as pessoas se preocupam muito com a beleza externa. E beleza é uma coisa
relativa. Tem gente que vai me achar bonita, tem gente que vai me achar feia. Mas uma coisa que as pessoas não podem falar é sobre a história que eu construí. E essa é a minha fortaleza. Muito bem. E falando nisso, qual é o teu legado? O que tu quer pra tua vida, assim? Quando tu tiver lá, sei lá, 100 anos, vamos pensar, quem foi a Júlia? É isso, justamente isso. É a história que eu venho construindo ao longo desses meus 35 anos, de uma mulher forte, de uma mulher resiliente, de uma mulher que fez diferença, que não teve medo, que teve coragem de mostrar vulnerabilidade mesmo, de ser quem se é, de tratar todo mundo por igual, de fazer o bem sem olhar quem é. É isso que eu quero deixar. Delícia, é isso aí, né? E a gente sabe, né, Júlia, que para mim, pelo menos, né, o propósito, a gente fala, as pessoas têm que ter um propósito. Esse propósito, ele transcende o nosso propósito, né? O propósito, aquele genuíno mesmo, ele vai conectar com outras pessoas. E tu trabalha muito essa questão dos projetos sociais. E aí, isso eu queria que tu comentasse. Eu sei que em Porto Alegre, aqui, nas enchentes do ano passado, tu teve uma ação super significativa, né? Eu fiquei 75 dias na linha de frente. Desde o primeiro dia do anúncio das enchentes, eu já estava preparada. Eu e duas amigas, a gente já tinha comprado materiais de limpeza, porque a gente não imaginou a dimensão do que ia acontecer. Mas para vocês terem noção, eu recebi mais de 200 mil reais no meu Pix pessoal de pessoas do Brasil inteiro que confiam em mim. E eu fiz um trabalho muito emergencial, então na linha de frente mesmo. Enquanto não conseguiam chegar doações de fora, a gente estava ali entregando e comprando e roupas e cobertores e ajudando de todas as formas. Eu descarreguei mais de 25 carretas de amigos de fora, recebi mais de 200 mil litros de água de amigos e conhecidos, então fiz um trabalho muito legal ali, mas muita gente acha que eu estava fora da minha zona de conforto, né? E muita gente pode pensar assim, Miss, estava ali para aparecer, eu nem era Miss, né? Então, eu não estava fora da minha linha, da minha zona de conforto, porque trabalho voluntário vem muito da minha família. Minha avó materna, Júlia Guerra, inclusive o nome dela, fazia trabalhos voluntários. A minha mãe, hoje com 77 anos, se dedica apenas a trabalhos voluntários, depois de uma linda carreira como professora. Então, eu não me recordo na minha vida de um ano sem fazer trabalho voluntário. Então, eu sou voluntária aqui em Porto Alegre no Instituto do Câncer Infantil desde 2012, né? E sempre estou aberta a novas pautas, a novas ações sociais, as quais eu posso estar ajudando, né? E para mim isso é um grande propósito de vida, tanto que quando eu escolhi a quiropraxia, eu vi ali uma forma de ajudar e também fazer a minha vida profissional, né, e ganhar o meu dinheiro. Então eu acho que sim, o meu propósito de vida está muito aliado a isso, ao fazer o bem mesmo. E às outras pessoas, As né? outras pessoas. Conta pra nós, assim, um momento da tua vida, Júlia, assim, que tu disse, nossa, eu tô no caminho. Sabe aquela coisa, assim, de sentimento? Dizer assim, não, eu tô no caminho certo, sabe? Que deu valor à tua história. Sabe que, como eu falei, eu valorizo muito minha família, né? O meu pai já é falecido, agora em agosto vai fazer 11 anos do falecimento do meu pai. Mas assim, a vibração de mãe e pai, o choro deles, a alegria deles, eu acho que ali é quando a gente consegue de fato entender que, bom, fiz tudo certo, né? Porque um dos meus princípios básicos é honrar pai e mãe. Então, eu acho que a gente sabe que venceu quando tu orgulha teu pai e tua mãe. E muito hoje, graças às redes sociais, o carinho que eu recebo, as mensagens, sabe? As pessoas se identificando, as pessoas se inspirando. Esses dias eu recebi uma mensagem muito forte que me tocou muito de uma amiga de São Paulo. Ela falou, tu tem noção o quanto tu inspira e o quanto tu muda vidas contando a tua história, só por contar a tua história. E aquilo mexeu comigo e é verdade, né? Então, eu acho que é nesses momentos quando tu vê que tu tocou a vida de alguém, que de repente tu transformou o dia de alguém, a vida de alguém, que tu pensa assim, eu fiz tudo certo, tô no caminho certo, eu tô sendo quem eu desejei ser lá quando criança, e isso é muito bom. Ai, muito, muito legal, né? Eu acho que é um sonho de todo mundo, né? Chegar, talvez, lá no final da vida, né? E pensar, cara, eu construí uma coisa legal, assim, sabe? Eu quero muito transbordar isso, né? E tem gente que consegue ter esse ajuste, essa conexão já com o propósito muito cedo, né? Sim. Que bom. Mas tem pessoas que não, e tá tudo certo, porque a gente tem que se respeitar. Cada indivíduo é um ser único, né? E aos poucos vai construindo aí a sua trajetória
profissional e de vida, né? E de legado para quem está nos assistindo aqui, né? Sim. Júlia, mais uma coisa aqui que eu queria te ouvir. O que é inegociável para ti em qualquer projeto, né? Amizades, enfim, assim, isso aqui eu não abro mão. Eu tenho valores e princípios muito pautados em ser correta, em ser honesta, em ser fiel nos meus relacionamentos, com as minhas amizades, com a minha família, né? Eu acho que a honestidade, a verdade tem que estar acima de qualquer coisa. Então, eu acho que, dentre todas essas coisas que englobam um mesmo assunto, a verdade. Eu detesto mentira. Eliane, mentira pra mim, assim, me fere com a verdade, mas não mente pra mim, sabe? Então, eu pauto tudo que eu faço muito em verdade. Eu posso deixar alguém triste com alguma fala ou me posicionando. Hoje em dia eu aprendi muito a me posicionar, a não me sentir desconfortável para que alguém fique confortável. Então, assim, eu vou ser sempre muito verdadeira. Eu acho que esse é um dos valores mais inegociáveis para mim, é a verdade. Que bacana. E eu sei que tu me contaste, assim, um spoiler, né? Que no futuro tu quer construir talvez um instituto, né? Eu queria que tu falasse sobre isso. Como é que seria isso? Vamos imaginar esse instituto já acontecendo hoje. Então, eu gostaria muito de ter algo próprio, né, para ajudar crianças, principalmente, em situação de vulnerabilidade, mais voltado à educação mesmo. Eu acho que a falta de educação é o que nos leva para muitos caminhos errados, né? As pessoas às vezes acham que não é importante tu estudar, que não é importante tu ter uma faculdade, mas eu vejo que eu, como mulher, e nós, como mulheres, de uma certa forma, e os cidadãos que têm conhecimento, eles conseguem ter conteúdo para se apoiar e conteúdo para se empoderar de algo, né? Porque quando tu não tem conhecimento, tua voz não é ativa, tu não consegue ter força para trazer uma pauta ou para fortalecer a tua própria opinião, né? Então, pessoas que têm conhecimento, pessoas que estudam, pessoas que buscam isso, conseguem se posicionar. Então, eu imagino que crianças e adolescentes em questões de vulnerabilidade social, quando tem esse empurrãozinho, né? Então, sim, eu tenho vontade de ter um instituto, eu acho que é uma coisa muito para o futuro, né? Acaba que muitas coisas vão acontecendo, muitos planos vão entrando no meio do caminho, muitas oportunidades vão acontecendo, mas eu acho que eu seria muito feliz encerrando minha vida sendo voluntária, trazendo, né, para dentro mesmo da minha vida um instituto que eu pudesse coordenar e liderar. Ai, que bacana. E, Júlia, mais uma coisa, a gente está quase terminando o programa aqui, mas eu preciso perguntar, e acho que as pessoas que estão nos ouvindo aqui gostariam de saber também, o que a Júlia lê, né? Eu queria que eu sei que tu trouxe um livro aqui, fala sobre esse livro para nós. Eu gosto muito de ler, como eu estava falando, conhecimento, ele é libertador, né? E eu acho que a leitura, ela nos traz conteúdo. Sim. De fato. Repertório, né? Repertório. Fala, oratória, tudo isso vem muito da leitura. Eu gosto de ler muitos tipos de livro, eu gosto muito de ler assuntos voltados à minha profissão também. Eu gosto muito de livros de autoconhecimento, de autoajuda, adoro. E eu trouxe um livro, posso mostrar? Sim. Esse livro, eu até tinha te comentado, os meus livros eu faço geralmente trocas com as minhas amigas. Então, eu tenho poucos livros na minha cabeceira porque, olha aqui que interessante. Esse livro é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Olha aqui a data. 2013. Nossa. Ele é o meu livro de cabeceira. Esse livro, A Arte da Guerra, ele ensina como a gente entender os nossos inimigos para a gente entrar numa batalha e como vencer guerras sem lutar. Olha então, quando a gente conhece aonde a gente está entrando, quando a gente visualiza os nossos desafios, é muito mais fácil a gente vencer as guerras, né? E eu utilizo ele muito na minha vida profissional e muito nos concursos de beleza, porque é uma competição e tu não precisa necessariamente nessa competição entrar em briga, né? Tu pode vencer isso em silêncio desde que tu conheça onde tu tá entrando, mas principalmente quando tu se conhece. Então, esse livro, ele tem muitas marcações, ele tem muitas abinhas marcadas, porque ele é um livro, de fato, da minha cabeceira e que eu gosto muito e que eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele nos ensina a como reagir às nossas batalhas mesmo
Então, minha indicação de livro é esse aqui. Maravilhoso, maravilhoso, né? Eu trouxe um livro também que se chama História das Mulheres no Brasil. Esse livro aqui, pensei muito em ti também, tá? Porque eu acho que, quem sabe no futuro, né, a gente não vai estar aqui, eu, tu e outras mulheres gaúchas, né, fazendo história. Então, trouxe nesse sentido, né, para a gente pensar que tem muitas autoras femininas que às vezes a gente não conhece, né? E que estão e que fizeram história no nosso Brasil e no nosso mundo, né? Então, procurem, né, historiadoras, autoras femininas também, né? E promovam-as no mundo. Tu sabe que a minha pergunta no top 6 do Miss Rio Grande do Sul foi fale sobre uma mulher gaúcha inspiradora. Olha e só. eu citei Lia Luft, que é uma gaúcha de Santa Cruz, escritora, poeta, que eleva muito nós mulheres. Então é isso, adorei. Super se conectou com o que... Sincronicidades da entrevista. Querida, nós estamos já terminando aqui, mensagem final. Como é que as pessoas te localizam, né, nas redes sociais? Quer bater um papo, quer organizar aí uma agenda de eventos, quem sabe, né? O meu Instagram é juliaguerra_. Lá eu tento trazer a verdade em tudo que eu vivo e comunicar um pouco sobre a minha rotina também, por trás mesmo da faixa e da coroa, rotina que geralmente dura 16, 18 horas por dia. E eu acho que a mensagem é mais sobre não desistir dos sonhos, né? Acreditar. E eu acho que quando a gente sonha, a gente não pode esperar que esse sonho venha, né? A gente tem que correr atrás, a gente tem que ter coragem. E é isso. Que bom. Muito legal, Júlia. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Vamos torcer para 2026 aí, mais uma coroa maravilhosa para o Rio Grande do Sul, né, gente? Agradeço a todos que estão nos ouvindo aqui e já convido para estarem na próxima semana, terças-feiras, 11 horas, e depois umas reprises durante a semana, né? Assistir o programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Beijo no coração e até breve.